O que eu vou falar para você pode deixar você sem sono, pode perturbar você, pode tirar as suas bases, os seus fundamentos, pode deixar você um pouco atribulado. O que eu vou dizer para você pode te perturbar, mas eu quero te perturbar. Eu quero incomodar você. Eu fui chamado para isso, para incomodá-los, para perturbá-los. Então o que eu vou lhe dizer agora pode não ser tão confortante. A pregação da maioria insinua que a graça é que salva. Preste atenção nisso. A graça é que salva e salvará a todos, ou pelo menos a maioria. Essa é a pregação da graça, que aqueles que guerreiam contra os usos e costumes, que dizem que nada tem a ver, são os gracistas. Eles dizem que a salvação é pela graça e que, portanto, segundo a pregação deles, todos já estão salvos, ou pelo menos a maioria seria salva por esta graça, que não depende de obras, não depende de aparências. Mas como eu fiquei perturbado vários dias, querendo entender melhor isso, eu também vou perturbá-los. Vocês compartilharão da minha perturbação. E essa questão dessa teoria pregada pelos gracistas não colou muito para mim. Então comecei a me questionar. Ora, se essa pregação da maioria dos pregadores insinua que a graça é que salva e salvará a todos, ou pelo menos a maioria, e que isso não depende de obras, nem de aparências, entretanto, é forçoso observarmos, destacarmos que a Bíblia diz o contrário. Que a Bíblia diz que os salvos são a minoria. Preste atenção, irmãos. Atenção, igreja. Atenção, igreja, pastores. Atenção, gracistas. Uma vez que a mensagem dos gracistas nos aponta uma maioria, ou se não todos, ou se não a maioria de salvos pela graça, a Bíblia, em contrapartida, contraria, choca esta pregação, porque a Bíblia diz que o número de salvos é a minoria. Se não, vejamos. A Bíblia diz que alguém perguntou para Jesus, em Lucas 13, e disse: Senhor, Lucas 13, 22, Senhor, 23, Senhor, são poucos os que se salvam? Alguém perguntou. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então a porta estreita não é para muitos. Não, pastor, não está muito bem explicado. Então eu explico melhor. Mateus 7. Em Mateus 7, a partir do versículo 13, ele explica melhor. Ele diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos
E outra versão diz multidões são os que entram por esse caminho. Multidões. Aí ele diz no versículo 14, porque estreita é a porta, é difícil o caminho, apertado o caminho que conduz à vida. Ele diz, apenas uns poucos são os que dão com esse caminho, são os que acertam esse caminho, são os que encontram esse caminho. Uns poucos. Ora, se a mensagem dos gracistas diz e aponta e insinua que a graça salvará, se não todos, salvará a maioria. Entretanto, a Bíblia aponta que os salvos são poucos. Então estamos diante de um imbróglio teológico. Ora. Estamos diante de uma controvérsia. Pois, se é mesmo a graça que salva, observem o que eu estou dizendo, muita atenção agora. Se é mesmo a graça que salva, mas, entretanto, porém, contudo, todavia, a graça salva apenas um pouquinho, ou uns poucos, ou a minoria, como a Bíblia aponta. Então, duas coisas estão evidentes e patentes diante de nós. Uma é que a graça não é boa, a graça é tirana, é ruim. Duas é que a maioria se equivocaram quanto à graça que pregam. Repito, se a graça, se é ela mesmo que salva, se é mesmo a graça que salva, mas salva só um pouquinho, ou uns pouquinhos, segundo Mateus 7 e Lucas 13, então duas coisas estão patentes e evidentes. Estamos diante de uma controvérsia, segundo o que pregam os gracistas, porque os gracistas apontam e insinuam que a graça salvará, se não todos, salvará a maioria. Mas a Bíblia diz que o número de salvos são poucos. Ora, se é mesmo essa graça que salva, mas ela só salva poucos, então estamos diante de duas coisas evidentes. Uma, repito, é que a graça não é boa, a graça é tirana, a graça é ruim, pois salvará só poucos. Dois, estamos diante de uma outra controvérsia, é que a maioria se equivocou naquilo que pregaram quanto à graça. Está pensando agora? Diante disto, vou mexer mais com você ainda. Cabe ainda perguntar, diante de tudo já exposto aqui, a salvação é mesmo pela graça? E você sabe mesmo o que é graça? Me explique aí nos comentários.